Agora sim, tá ao vivo, hein? Agora tá ao vivo. Queria saudar você com a graça, com a paz. Bom dia. Daqui a pouco, não sei se tá legal aí. Vamos ter um bate-papo com uma pessoa muito... Agora eu consigo acertar aqui. Bate-papo com uma pessoa muito legal, muito importante aí pro ministério. Um amigo de longa data, já entrou e eu não vou perder tempo, eu já vou chamar ele. Conversa interestadual. Guardando ele aceitar aí. E aí? Paz, tudo bem? E aí, Renatinho, meu querido? Paz. Olha que eu tá falhando aqui, mas acho que vai se acertando aqui. Que saudade, meu filho. Também, cara, muito tempo. Exatamente. Bastante. De uma vez eu estava caminhando na avenida, de repente eu olhei, você estava dentro de um carro, ué, voltou para São Paulo? Mas a gente se viu, não lembro, acho que você só me viu? A gente se viu, pô, e aí, tal? Ah, verdade. Foi bem rápido. Foi rápido, né, rápido. Aham. E como está as coisas aí? Entendi. Com as coisas aí? Contando de coronavírus Então, aí. bom, aqui em Maringá a gente está tentando seguir a risca a quarentena, né? O povo tem usado as máscaras, né, quando sai de casa. A gente também acaba seguindo as orientações também, o álcool gel, como todo mundo, né? E aos pouquinhos o prefeito tá criando aí métodos aí para a gente poder abrir o comércio. Então, tudo funciona normalmente, mas aquele cuidado de sempre. E agora também já tem uma lei, agora não pode sair mais de máscara daqui, né? Você não pode sair para a rua sem máscara, senão você pode tomar multa. Então tá uma coisa bem rigorosa, né? Assim, é bem polêmico, eu acho que é importante, mas há controvérsias, né? Mas a gente tem que seguir, tem que esperar, tem que se cuidar, tem que ser prudente mesmo também, porque se a gente não fizer isso, complica, né? Então, a gente está tentando fazer o possível. Deixa eu convidar uma galera aqui. Beleza, beleza. Enquanto você vai convidando, eu vou convidando também. Mas me fala aí, me fala uma coisa, como que tá o lance das igrejas aí? Em relação às igrejas? Fala aí um pouquinho. Então assim, ó, o que está acontecendo, né? Agora as igrejas também já estão autorizadas, não estavam, né? Uhum. Até três semanas atrás nós não estávamos autorizados, mas aí com a força do decreto de autorização, aí tem apenas uma restrição de que tem que ser 30% da capacidade do local com distanciamento, e também tem que fazer um cálculo de distanciamento de pelo menos, se eu não me engano, acho que é 2 metros, é 1 metro. Então, feito esse cálculo, e aí você consegue colocar a quantidade de pessoa que você acha interessante lá. Tal. Então, a gente está seguindo esse controle, inclusive na nossa igreja também, a gente está seguindo esse cuidado, né? As cadeiras afastadas e tudo mais, todos de máscara. Então, nós estamos fazendo assim, né? E já está fazendo. Entendi. Já está fazendo culto. Sim, estamos fazendo o culto online e o culto presencial. Na medida do possível, a gente faz o presencial também, com todo esse cuidado. Então, se faz uma inscrição, né? Porque a nossa igreja tem um fluxo muito grande de membros e congregados também. Então, a gente disponibiliza 2 cultos, de manhã e de noite, e aí tem a inscrição para não dar superlotação, né? Porque não pode passar da quantidade. Então, quem vai de manhã se inscreve lá pelo site e aí à noite também, para não gerar aglomeração. Né?
E o culto é feito online também, então muita gente assiste de casa também, né? Ah, legal. Então você continua ainda com online. Isso, online. Os cultos online não param, né? Pra- Então a gente está fazendo dessa maneira, né? Para a Legal. gente poder Aqui em São Paulo, você sabe, participar. infelizmente, é, a gente tem uma quarentena, né? E não pode abrir a igreja de hipótese alguma, né? Sim, Assim, a gente tem conhecimento, lógico, que tem gente que está fazendo, né? Mas a nossa denominação, ela orientou a que as igrejas não realizassem enquanto culto, enquanto estivéssemos dentro da quarentena aqui no estado de São Paulo, né? aham. E até porque tem uma multa só de R$ 10.000, então eu não tenho esse dinheiro para Sim. pagar. Ô, louco. Então não pode abrir em São Paulo de hipótese nenhuma. Nenhuma, nós sabemos que tem quem faz, né? Mas não é permitido, né? Ainda. Até o fim do mês de maio não pode realizar culto. Entendi. Não A gente, sabia, não. a gente tem um anseio, né, de voltar, lógico, né? Até porque dá mais trabalho, né? Não sei para você como que é. Eu, particularmente, eu já tinha esse anseio no meu coração, né, de trabalhar um pouco dentro dessa área online, né? Então, algumas mensagens a gente já tinha no Facebook, alguns cultos, né? Mas eu não tinha a Certo. estrutura toda voltada para ela, para a estrutura online 100%, né? Então, requer Sim, muito trabalho, né? E um curto espaço de tempo para você aprender a trabalhar com novas linguagens. Eu sempre gostei de trabalhar verdade. com o computador, mas você tem que acompanhar um novo ritmo, né? É E verdade. são programas, são muito específicos, você não domina aquilo, né? Isso foi uma dificuldade também, um desafio que a gente teve aqui. E, como você sabe, também eu trabalho com música, tenho uma escola que a gente dá aula de canto, violão, teclado. E aí o que acontece? Com a paralisação, eu tive que correr para me adaptar com os atendimentos online, até para que eu possa atender aquele aluno que está estudando em casa, que também não está trabalhando, ele precisa se ocupar. Então, a aula de canto, né, por incrível, a aula de música, desculpa, por incrível que pareça, ela é um recurso, tem sido um recurso fundamental para as pessoas nesse período. Eu tenho tido muita procura online, até presencial também aumentou, né? Com a paralisação, as minhas aulas, eu pensei que eu ia perder alunos, na verdade, eu tenho tido muita procura. No começo eu tive um pouco de perda, porque as pessoas ficaram com medo, realmente. No começo, até eu fiquei assustado. Mas aí, o que aconteceu? Com a paralisação, as pessoas começaram a nos procurar. Então, é interessante que essa questão da adaptação é fundamental. E eu estou tendo que correr para me adaptar também, não atendendo só alunos aqui no Paraná, aqui em Maringá especificamente, mas alunos em outros lugares também. Bacana, bacana. Bom, para quem não sabe, tem alguns amigos aí que assistiram agora, mas as nossas lives ficam gravadas, né? Depois muita gente acaba assistindo depois do horário, né? Legal. E o Luiz é um amigo de longa data, né? Você foi líder de louvor lá na Igreja Reconciliação, né? Na Sim. antiga congrega, né? Eu sempre Aham. eu falo primeiro congrega, depois eu falo o nome da igreja, né? E foi um momento mágico, né, Luiz? Foi um momento Foi. muito gostoso, foi um momento de aprendizado, né? Particularmente falando. Você foi meu líder de louvor, cara. Conta um pouco daquela É. época. Umas histórias legais, né? Então, sim, foi uma época áurea, né, do Ministério de Louvor da Batista Reconciliação, lá aí em São Paulo, né, mais conhecida carinhosamente como Congrega, né. Então, a gente viveu um tempo assim, acho que, se eu não me engano, foi no ano, eu cheguei na Congrega no ano 2000, né, então fazem exatamente 20 anos, foi lá no começo dos anos 2000 que eu cheguei na Congrega. E se eu não me engano, acho que você chegou, era 2003, 2002, eu não lembro. Bom, 2001? 2002 já. 2001, né? 2001 para 2002. Então, nesse período, a gente já estava Primeiro conseguindo tá? estabelecer. Não entendi.
primeiro dia que eu fui lá foi o dia do Bozo. Primeiro dia. Ah, o dia do Bozo, verdade. O verdadeiro Bozo, inclusive, né? O verdadeiro Bozo. Naquela época, a gente já estava conseguindo estruturar um time, pelo menos um, né? Um time assim do Ministério já consolidado, entrosado, né? Porque uma coisa é você coordenar um ministério pequeno, né? Que de certa forma era um ministério pequeno, né? Outra coisa é você coordenar um time com vários músicos ao mesmo tempo, trabalhar a questão da vaidade. Então existia, por parte até do Nélio, que era meio que um pastor ali coordenando, ele me colocou à frente, mas ele que também ajudava muito, ele passava alguns treinamentos de visão de música dentro da igreja, que é uma coisa importante, né, Renato? Vou te chamar de Renato porque você é meu amigo, então vamos chamar de Renato aqui. Então, aquela coisa da amizade, aquela coisa... então a gente trabalhou muito essa questão da vaidade, né, do músico, a vaidade, o espírito de Lúcifer, também, que é uma coisa que marcou muito, que a gente aprendeu naquele contexto de ministério, né, trabalhando um pouco essa questão da vaidade mesmo do músico, né? Porque nós tínhamos muito músicos que tocavam muito bem, né? Então era importante você controlar, não só os que tocavam bem, né? Havia uma mistura dos bons, e isso era legal porque a gente tinha um crescimento, a gente crescia não só na questão da comunhão, mas a gente crescia musicalmente também, né? Então isso foi muito bom. E aí Deus foi trazendo outras pessoas, e você foi uma dessas, né? Que você chegou naquele contexto de que a gente já tinha uma certa estrutura para o tamanho da nossa comunidade naquela época, e você como guitarrista, tocando violão e tal, e aí você veio ali também para somar com a gente, né? Então a gente tinha o luxo de ser uma igreja teoricamente pequena, né? Mas com 2 a 3 times, né, a gente conseguia montar. Dava para montar tranquilo 2, 3 times. Então, tinha igrejas naquele período que eram muito maiores do que a nossa, muito mais estruturada até tecnicamente. Então, e não tinha o material humano que a gente tinha. Né? Muito rico, muito rico. Então a gente acabou que naquela região norte ali, aí na região norte ali do Choraminino, região norte, noroeste ali da Convenção Batista naquela época, a gente era uma das referências ali da região, né? Então, a gente era toda hora, a todo momento, convidados para participar de congressos de jovens, congressos de louvor e adoração, algumas coisas desse tipo, né? Eventos de rua, para a gente poder tocar. Então foi uma época de crescimento também, inclusive um crescimento meu também, porque eu estava num processo de transição. Eu era da Batista da Casa Verde e estava migrando para a Batista Reconciliação, ali no Chora Menino, que eu cheguei lá no ano 2000, né? Mas foi um tempo muito, muito produtivo, onde eu inclusive aprendi muito, né, a questão do violão, desenvolvi muito mais, assim, e vocalmente também. Aprendi muito. Eu acho que eu não sabia nada. A verdade é essa, Luiz. Não, mas você veio para somar e a gente cresceu muito contigo ali. Você é um cara que somou com a gente na demanda que a gente tinha de coisas, então a gente necessitava de todos ali, né? E aquela apostila que você confeccionou até hoje, cara, com os canos, até hoje. Sério? De vez em quando eu uso, né? Aí tem uns caras que tocam comigo assim, eles começam a olhar aquelas notas e eles falam assim, essa nota existe? Ô, Renato, inclusive é legal, estou até curioso de ver essa pasta aí. Depois manda uma foto só para mim tentar relembrar dessa pasta aí, eu acho. Você que fez. Acho que o Nélio deve ter ajudado alguma coisa, né? Mas você que fez, tinha um índice lá, muito legal. Legal. Quero ver se manda para mim ver.
A gente brincava, né, que tinha umas músicas no índice que não tinha na pasta, mas era legal. Assim. Ah, que legal, que Eu, legal. no Nossa, evento, interessante. isso acho que foi um dos mais marcantes para mim, né, ministerialmente falando, né? Foi quando a gente começou com aquela questão da evangelização, né? Infelizmente, isso não é especificamente de uma igreja, a gente sabe que até dentro hoje do meu contexto, né, da igreja presbiteriana independente, é uma questão muito difícil de lidar, né, da evangelização, né? Mas a gente também começou a desenvolver isso lá, e aí chegou o Alisson, né, o Alisson Lima, e aí com uma Sim, proposta, colocou um carro de som, vamos fazer uma sim. evangelização. Eu não sei como que acabou acontecendo, mas no fim acabamos tocando numa escola. Eu naquele dia acho que não toquei, mas a gente foi, nossa, muito bom, né? Aquela questão, né? Como você falou, né? Sim. Tinham 2, 3, até 4, dependendo do momento, 4 times de músicos, né? Então, natural que Uhum. ia apenas um grupo tocar na escola. Mas quem não tocou, por exemplo, no meu caso, estava tão animado, tão envolvido, né, com a questão, como eles estavam tocando mesmo, né? E Sim, foi um momento muito bom, né, de evangelização que a igreja proporcionou, né? Que os músicos tomaram a frente, né, a iniciativa, e foi sim. bom, né? E sim, esse evento em específico, o que acontece? Esse evangelista que chegou na igreja naquela época, o Alisson, ele veio do contexto da Renascer, né? Uhum. Ele era um locutor da rádio Renascer, né? Da rádio, não lembro o nome da rádio da Renascer da época, e ele veio com aquela pegada evangelística, né? E ele Uhum. veio já implantando esse conceito ali na nossa igreja, né? Peitou muita gente mesmo para poder implantar uma coisa mais ousada, né? Bom, E criou esse evento lá no Colégio Ari Barroso, na época, o Colégio Ari Barroso ali no Parque Peruche. Eu esqueci o Projeto Salvação, alguma coisa assim, não vou lembrar agora, acho que é Projeto Salvação, e criou esse evento e trouxe como carro-chefe naquela época de cantor o Robson Nascimento. Então nós abrimos o show, o evento o evangelístico, com a banda Novo Louvor, né, que era a base era toda lá da Congrega, né, sim. e depois o Robson Nascimento, e teve também aquele grupo da comunidade Ubatuba, fechou. Fechou, Então foi o Robson Nascimento e a comunidade evangélica de Ubatuba, Foi muito né, bom. que cantava aquela música Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar, és a razão da minha... Então foi bem legal, assim, uma experiência bem marcante, né, Muito bom mesmo. naquela época. E aí você falou do Muito Novo bom. Louvor, né? Era um projeto musical que você também estava engajado, né? E eu, assim, me apaixonei demais, né, por aquele projeto musical. Na verdade, eu acho que eu vivi grande parte naquele momento um grande sonho, né? Eu estava acompanhado de músicos, né, assim, muito, muito melhores que eu, pessoas com uma maturidade, com uma experiência maior, né? Não sei se fui eu que caí, não vamos saber. Foi o Luiz que caiu. Vou tentar chamar ele de novo. Então, vamos lá. Ou eu espero ele entrar. Como que a gente faz? Luiz. Vou tentar chamar, né? Pronto. Estamos conversando com o Luiz, um grande amigo. E agora? Eu ia pedir para ele tocar uma música. O que eu faço? Eu saio e entro de novo? Ou só chamo ele de novo? O que a gente faz? Vou tentar chamar ele de novo. E aí, acho que caiu para ele ou para mim, não sei.
Eu ia falar do Novo Louvor, um grupo de louvor de adoração, né, no nosso tempo. Ele era o líder também. Tinha outros músicos de outras igrejas, mas ele queria cantar uma música. Não estou conseguindo achar ele agora. Ele está online para mim, mas eu acho que ele não está no sinal bom, né? Acho que ele entrou agora. Vamos ver se ele entrou agora. Entrou. Não sei se ele caiu ou se foi a minha conexão caiu. Bom, então tentar restabelecer Renato, a conexão. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Eu não sei o que aconteceu, caiu aqui para mim também. Desculpa aí. Não, maravilha. Tá falando do Novo Louvor, né? Que era aquele grupo de louvor que liderava, né? E Sim. não sei se você está com violão fácil, né? Eu ia pedir carinhosamente, né? Tem uma música, todas, eu vou te falar, vocês tinham uma espécie de um CD, né? Já produzido, acho que quase todo ele pronto, né? Antes eu só vou dar um abraço para meu amigo e ministro de louvor aqui da minha igreja, que hoje mora nos Estados Unidos, se chama Richard Leme. Um abraço para ele. Legal. Abração, Richard. Ele também, agora com esse negócio da pandemia, está também nos ajudando com algumas coisas online de lá. Então ele grava, manda. Que legal. Muito legal. Mas voltando, né, você tinha uma música, todas elas, eu já vou te falar, Luiz, todas elas do louvor, para mim eram letras incríveis, arranjos muito bonitos mesmo, né, que mexia com a gente, né? Só para você ter uma ideia, né, do meu nível de carinho, né, e admiração por esse trabalho, né? Eu nunca me vi tocando no grupo Novo Louvor, tá? Porque eu queria ser uma pessoa que ia divulgar o grupo para as pessoas, sabe aquela coisa? Eu acho que eu não estou nesse nível, mas eu gosto tanto que eu quero que as pessoas também conheçam. E é que você tem um estilo assim mais rebanhão, mais estilo assim, você tem um estilo totalmente característico. Inclusive tem um irmão aqui na igreja assim que eu sempre lembro de você, que é o Saulo. Um abraço pro Saulo. Ele tem uma linha assim mais estilo Cats Barneia, estilo mais assim Brother Simeon. E eu sempre lembro de você quando eu vejo ele cantando, né? Esse ano, no começo do ano, ele tocou aqui na igreja, na sede, né? Eu vi, achei muito legal. Que legal você trazer um cara... Não, e é legal que você traz um cara totalmente diferente, fora do contexto atual, né? E é um cara que marcou muito a história da música gospel no Brasil. E que muitas pessoas, às vezes, nem conhecem. Pasmem, né? Claro que muita gente conhece, mas... muitos hoje, atualmente, não conhecem, né? Brother Simeon, Paulinho Macuco, por exemplo. No dia lá mesmo que a gente tocou, um ou outro conhecia. Então. Um ou outro conhecia. É interessante. Mas eu ia pedir para você tocar uma do Novo Louvor, aquela... Vamos. Eu acho que você sabe qual é, né? Enganoso Coração? Acho que era... Deixa eu só ligar aqui. Eu acho que você está conseguindo ouvir o violão aqui? Acho que... Deixa eu só ver aqui, calma aí. Não é o Fazão, não. Esse aqui não, esse aqui não é um Fazão, não. Esse aqui é um violão novo. Grande Fazão. Você lembra do Fazão, né? Você lembra? Calma aí que acho que não tá plugado. Calma aí, espera só um pouquinho que... Ao vivo, né? Ao vivo a gente... Ao vivo e a cor, né? Exatamente. Então, deixa eu só plugar ele aqui. Se não plugar, não vai, né? Se não plugar, não vai. Calma aí, deixa eu ver se tá certo aqui. Tá conseguindo ouvir aí, Renato? Oi? Melhorou o som.
Existem momentos na vida que tentamos encontrar uma saída, justificar ao coração aquele sentimento de amor e dor. A palavra de Deus é bem clara, entender o coração do homem é uma batalha. Luta sem igual, pura ilusão. Enganoso é o coração, quem entenderá? O tempo passa tão depressa como um segundo. Quando olhamos para trás, tudo terminou. Só Jesus pode mudar o seu coração. A palavra de Deus é bem clara, entender o coração é uma batalha. Luta sem igual, pura ilusão. Enganoso é o coração, quem entenderá? O tempo passa tão depressa como um segundo. Quando olhamos para trás, tudo terminou. Só Jesus pode mudar o seu coração. O seu coração. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só Jesus pode mudar o seu coração. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só Jesus pode mudar o seu coração. E Enganoso Coração. Esse é um clássico do Novo Louvor, né? Essa música foi composta pelo Nélio, né? O Nélio que fez essa música. Esses dias eu conversei com ele, ele contou um pouco da história dessa música, né? Uhum. Ela foi feita realmente num contexto assim, de muita dúvida, de muita incerteza, né? E ele, confiando em Deus, se apegou a Deus, não se apegou ao coração dele, né? Porque se ele se apegasse ao coração, ele poderia cair do cavalo. Então, que isso sirva de lição para todos nós, né? O Richard, da igreja aqui que eu te falei, ele ouviu a música, ele não conhecia, né? Ele tá falando, olha que música, né? Olha que voz, né? Glória a Deus. Esse cântico, né? Ele tem todos os... tudo favorece, né? A letra é uma letra fantástica, né? E do mesmo jeito que no coração do Nélio anos atrás, né? É tão atual também, né? Do coração muito atual. Muito atual. Eu falei pra ele. E até que falei pra ele, caramba, né? Puxa, eu falei com ele esse ano, né? Ô, louco, né? Essa música sua, ela é atual até hoje, né? Quando a gente conversou, né? E ele falou, Luizinho, eu falei, Nélio, eu quero usar a sua música aí pra cantar. Eu falei, cara, fica na bênção. O que você quiser fazer com a música, você faz. Então, assim, eu meio que carrego ela, porque como eu acabei interpretando, né? Aí ficou essa
essa marca. Quero mandar um abraço aí pro Thiago Vitalino, ó. Ele é tecladista lá na Batista do Imirim, aí em São Paulo. Então, músico lá, ministro de louvor. Um beijo aí pro Thiago. Legal, legal. E ela também tem um arranjo, né? Muito rico, né? A melodia dela é fantástica também, a musicalidade, né? E aí o que você falou, né, Luiz? Você também acabou dando sentido, né, para a música, né? Verdade. Sua voz acabou entrando de uma forma ímpar, né? Então, eu acho que assim, aquele momento lá que a gente estava junto, né? Acho que tudo favorecia, sabe? O grupo era bom, né? As pessoas tinham, né, é o que você falou, louvor é isso, né? Tem que administrar mesmo a vaidade, as diferenças, tudo, né? Mas no ponto do todo, né? É que era um grupo muito rico, né? E quem chegava junto, né? Quem estava chegando eram pessoas que estavam agregando aquela visão, né? Então, só favorecia, né? Exatamente. Era o Ederson no baixo, o primo do Nélio, o Ederson no baixo. E tinha também o próprio Nélio na guitarra, né, o Fernando, tecladista Fernando da Batista da Casa Verde, no piano, no teclado também. Então tinha uma galera muito boa. O Cleidson na bateria, tinha os metais, o pessoal dos metais, né, o Victor do Carmo que puxava o saxofone. Então tinha uma galera muito boa, né, com boas intenções, assim, né. Muito bom. E aí depois, quando muita coisa acontece, né, na nossa vida, eu vim parar aqui na igreja presbiteriana de Vila Santa Maria, né, em 2014, né, ainda tinha que dar uma força para o pastor que estava aqui, né, o pastor que estava aqui, ele estava em mudança para fora de São Paulo, né, ele estava precisando de alguém para ajudá-lo, né? Então eu vim aqui uma vez por mês, e depois começou que eu comecei a ter 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, a ponto de ele vir uma vez para São Paulo para dar os atos pastorais, eu já estava aqui com a igreja, né? Mas oficialmente, né, assumindo aqui, eu comecei a assumir em 2015, né? Certo. Então, depois dessa experiência toda que a gente teve, né, eu estava aqui com o meu tonante, né, sozinho. Legal. E assim, comecei verdadeiramente do zero, sabe? Aquilo que a gente viveu junto, né, foi uma escola, sabe? Não teve dúvida. Então, comecei a ensinar, né, um pouco que eu sei para algumas pessoas do violão. A gente tinha um grupo aqui, mais ou menos uma média de umas 20 pessoas aprendendo violão, né, no projeto. Puxa, que legal. Projeto social totalmente gratuito, né, eu não sou profissional, então eu não acho que eu tenho que cobrar. Então foi uma coisa para a comunidade mesmo, né, e esse projeto gerou frutos, né. Então hoje dentro aqui da igreja, né, tem pessoas que tocam violão porque aprenderam através desse projeto, né. O Richard, que está nos assistindo, ele também deu aula, ele é mais profissional, né? Ele deu aula de bateria. Então aqui nós tivemos algumas pessoas também que iam aprendendo, ia também introduzindo a bateria na igreja, né? Então assim, hoje a gente tem um grupinho aí montado, sabe? Com muito esforço, né? Com muita dedicação, né? Quando precisa eu faço parte, também toco tudo, mas eu já estou querendo que o grupo já toque sozinho, sabe? E eu gosto quando isso acontece, porque é um fruto já consolidado, né? Muito bom. E a musicalidade é uma das asas de adoração, né? E da igreja, né? Uhum. Dá um abraço aqui, acabou de entrar o pastor Marcos, ele é pastor da sede, uma pessoa também incrível, pastor. Um abraço. Abraço, pastor. A gente, muito amigo também. Ele também ele canta, toca. Pessoa incrível também, Luiz. Uma hora você vai conhecê-lo, com certeza. Com certeza, vai ser uma honra. Mas voltando um pouquinho à nostalgia aí, o tempo bom que não volta mais, né, Luiz? Com certeza. É um tempo realmente que marcou época, né? Não tenho dúvida disso. Um tempo que a gente cresceu, aprendeu muito, chorou muito, sofreu também as lutas que toda a igreja sofre, seja pequena ou grande.
A igreja vai estar sempre lutando para se manter, a igreja vai estar sempre lutando contra o inimigo, vai estar sempre lutando contra o mundo, e a gente vai estar sempre lutando contra a nossa carne, né? São 3 coisas que a gente, infelizmente, vai ter que estar vigiando, porque a palavra diz isso, né? Aquele que está em pé tem que se cuidar para não cair. Então, esses momentos são marcos na nossa vida, para a gente olhar lá atrás e falar, poxa, ainda bem que eu passei por isso. Ainda bem que eu sofri isso, porque hoje eu estou lidando com uma situação aqui que se eu não tivesse passado lá atrás, eu não conseguiria resolvê-la hoje. Então Deus faz essas coisas, né? Tudo que ele faz a gente para lapidar. E se você, né, como pastor, né, que você está aí na Santa Maria, um bairro que eu tenho um carinho muito grande. Vila Santa Maria é um bairro que eu cresci na minha infância, antes de morar na Casa Verde. Eu tenho uma história na Vila Santa Maria, porque eu morei na Casa Verde, depois fui para o Imirim, né? Depois que eu casei. Mas antes da Casa Verde, antes de ir para a igreja, eu cresci da minha infância, dos 9 anos, né? Da década de 90, 1990, até 95, mais ou menos, 94, eu vivi minha infância na Vila Santa Maria, na Rua André del Castagno, acho que você deve conhecer. Aí essa região, perto da Igreja Católica que tem ali, né? Eu estudei no colégio Paulo Setúbal, né? Então, a gente fez um culto na praça em frente ao Paulo Setúbal, recentemente. Ah, é? Puxa, cara, eu fico feliz de saber que vocês estão fazendo um trabalho aí, porque eu estudei no Paulo Setúbal da 2ª série até a 5ª série, então é um bairro que eu tenho um carinho, e demais, assim. E quando eu casei, em 2004, a primeira casa que eu aluguei foi em frente à Igreja Católica, ali na André del Castagno, na Vila Santa Maria. Então, assim, eu tenho uma história muito grande na Vila Santa Maria, né? Eu sou suspeito, assim, porque eu tenho amigos de infância que já se foram aí do bairro, e eu tenho amigos de infância que estão aí até hoje, que às vezes precisam de Jesus, alguns já estão servindo na igreja, mas outros não, outros estão ainda perdidos. E eu tenho certeza que Deus vai usar a vida de vocês aí para fazer a diferença. E com certeza também pode contar comigo, porque eu tenho um carinho enorme pelo bairro do Limão, principalmente aí a Vila Santa Maria. Legal, legal. Tinha uma música que ela era meio que o hino da nossa geração, né? Não é uma música autoral, mas ela acabou sendo nossa, né, Luiz? Você? Sim, pode, Jeová Jireh, né? Se não me engano. Dá um abraço aí para Dani, né? Pode deixar. A filha. Sim. Uma família linda, hein, Luiz? Que bênção, hein? Oh, amém, amém. Manda um abraço também para sua esposa, sua filha também, né? Deus abençoe vocês também, porque a gente está casado aí. Um abraço para o Snow Rods aí, que é o tecladista aqui da nossa igreja, professor também de teclado, que tá aí, acabou de entrar. Mas eu posso deixar que eu mando para elas aqui. Aquele abraço. Valeu. Bora cantar então? Vamos lá. Eu só tô ouvindo porque, é uma benção demais. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ouvir o violão, hein? Esse é o Deus que não falha, seu cuidado é eficaz. Esse é o Deus que te ama, te consola e te dá paz. Não existe em nenhum momento da história um erro seu. Tão perfeito
as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que não falha, seu cuidado é eficaz. Esse é o Deus que te ama, te consola, te dá paz. Não existe em nenhum momento da história um erro seu. Tão perfeito, o autor de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E ele quer fazer o quê, ó? Ele quer te dar. E ele quer te dar, fazer você viver uma vida eterna. Ele prometeu. Ele prometeu. Se ele prometer, sim, vai realizar. É só nele esperar. Esse é o Senhor, Jeová Jireh. É o Deus da provisão. Se nele espero, esse é o Senhor, Jeová Jireh. Tudo é capaz de fazer. Por quê? Por você. Esse é o Senhor, seu Pai Jireh. É o Deus da provisão. Se nele espero, esse é o Senhor, Jeová Jireh. Tudo é capaz de fazer por você. Isso aí. Essa música vai não deixar de funcionar até hoje, cara. E Ela é boa. na marca, né? Não tem como não remeter essa música, não lembrar de tanta experiência. Aí a gente tá falando de vigília, né, Luiz? Estamos falando de Sim. daquelas pizzas que a gente comia depois da vigília. Sim. Aí, O próprio pastor Otávio, né? A gente lembra muito. Não tem como lembrar do pastor Otávio, por exemplo, né? Que foi assim, o cara que toda hora pedia para cantar essa música. Né? E a gente tinha que estar lá cantando a música toda hora. Interessante. Eu falando esses dias com a Nancy, né? E ela fica feliz, né? Porque ela acaba acompanhando um pouco da gente, né? Através aí da internet, tudo. Então ela sabe de tudo que está acontecendo, né? Então ela fica muito orgulhosa, muito feliz em saber que a gente está no caminho, sabe? Ela fica muito feliz mesmo em saber que, assim, aquele ministério deu frutos, né? E a gente continua a fazer aquilo que nos é chamado, né? Nós somos chamados por uma grande missão, né? E que aquele ministério, aquela igrejinha, né? Deu muito certo, né? Então, saíram pastores, saíram de lá líderes, né? Fortaleceram músicos, né? Pessoas que, como eu, por exemplo, não sabia nem tocar direito, cheguei lá, então a gente aprendeu, né? De verdade, né? Assim, teve essa oportunidade também, né? E isso vem dando frutos, né? Isso não parou, né? Continua. Então, não tem como isso hoje, né? E não nos remeter àquela época, né? Não tem. A gente cresceu muito musicalmente, espiritualmente, né?
E as pessoas estão lá, e as que estão lá até hoje, estão firmes, consolidando outras pessoas, né? Hoje o pastor Aguinaldo Lima, que também é fruto daquela época, que ainda éramos congrega, né? E tá lá, né? Deixou, a gente sabe que o Otávio ele deixou um legado mesmo, né? Deixou um legado ali para aquela região que não tinha uma igreja ali naquela região do Chora Menino, né? Essa foi a grande inquietação dele, foi que tivesse uma igreja batista ali naquela região, uma igreja, uma comunidade, bem naquele trecho ali, assim, estrategicamente ele conseguiu e esse fruto permanece até hoje. Mesmo que a Nancy não esteja, né, que a Nancy hoje ela mora na região do Mongaguá, né, é uma região praiana, o Nélio também está lá, os frutos permanecem, né, as pessoas que o Otávio preparou estão liderando até hoje ali. Sim, sim. E os sonhos, né, que nós tínhamos, né, que era ter um prédio, né, uma sede própria, né, essa era o maior nosso, né, e nós tínhamos isso com muita convicção no coração, né, que nós tínhamos tanta fé que nós íamos ter um prédio, né, um espaço nosso, né, e hoje nós sabemos que esse espaço ele foi alcançado, né, foi conquistado. Sim, verdade. E como não saber isso, né, a gente também não fez parte, né, eu fico muito feliz, né, de saber que... A gente só foi a semente, né? Só. Eu tenho uma música nova do Resgate, dessa coleção dos 30 anos que eles fizeram, não sei se você acompanhou, eles fizeram 30 anos de história, né? E de presente eles gravaram 30 músicas novas. Puxa, que legal. Desafio novo. E aí, entre elas, né, tem uma letra que fala mais ou menos assim, né? Eu quero ser um grão entre muitos grãos do sal da terra. Isso já tá bom demais para mim. Então, a hora que eu ouvi essa letra, nossa, realmente assim que eu me sinto, né? Eu quero ser só uma poeirinha, um grãozinho. Exatamente. A gente fez nossa parte lá, a gente deixou nossa marca, né? E a gente contribuiu, colaborou, ajudou, né? Muita coisa ficou, muito legado nosso ficou. Eu recentemente ouvi o grupo atual lá tocando, né? E eles tocaram, entre algumas músicas, eles tocaram o Jeová Jireh. Então, é uma coisa que... legal. Sabe? Então, é muito legal mesmo. Glória e hoje Deus, você está no ministério no Paraná, né? Quer dizer, não sei como a gente está de tempo, mas se você pudesse falar um pouquinho aí como está aí o ministério, o que você tem feito, como você tem trabalhado aí. Você também tem o estúdio, né? Tem as aulas que você tem dado. Fala um pouquinho aí, Luiz, como que está a vida aí? Então, assim, Renato, hoje eu estou morando no Maringá, no Paraná, já fazem 12 anos, eu cheguei aqui em 2008, final de 2008, né, a gente chegou aqui, então está fazendo 12 anos que nós estamos aqui, viemos por causa da Isa, a minha filha tinha 1 ano na época, a gente queria dar uma qualidade de vida para ela, a princípio, e viemos para cá, saímos da Quadrangular em São Paulo, porque a gente estava na Quadrangular, ali na Avenida Direitos Humanos, né, e nós viemos para cá, nesse contexto de tentar se adaptar a alguma igreja aqui, e Deus acabou nos levando para a Batista Sião, né? A Batista Sião, ela é uma igreja da Convenção Batista Nacional, né? E a Convenção Batista Nacional, ela tem parceria, ela faz parte da Convenção Batista Nacional, a Igreja Batista Lagoinha, a Igreja Batista do Povo, a Igreja Batista Getsemane, do pastor Jorge Linhares, essas são as mais famosas, né? Que a gente conhece da Convenção. E a Batista Sião também faz parte desse grupo aí, que faz parte da Convenção Nacional. Então, é uma igreja que reconhece a renovação espiritual através do batismo com o Espírito Santo. Então, tem essas questões doutrinárias que nos fez decidir vir para a Batista Sião. Né? E lá, hoje, eu lidero o Ministério de Louvor. Né? A nossa igreja é relativamente... essa adaptação precisei trabalhar um pouco, porque como eu sempre vim de uma igreja pequena, né, às vezes até 100, 120 membros,
A Cian já tem em média aí de 600 membros, mais ou menos, um pouco mais se contar com os congregados. Então, a adaptação foi um pouco difícil no começo, né, porque é uma igreja particularmente grande. Hoje nós contamos com mais de 50, 60 células. Eu acho que estou jogando por baixo. 60 células. Nós lideramos uma célula aqui de casais. Nós estamos em processo de multiplicação agora, dia 20 de junho. Nós vamos multiplicar, né, 4 casais para um lado, 4 casais para o outro, porque se ficar muita gente também, você não consegue fazer reunião direito. E estou liderando o Ministério de Louvor, que tem uma base de... Hoje nós estamos em média de 30 pessoas, porque a gente precisa criar um sistema de consolidação dos outros para fazer a transição, porque tem muitos músicos que tocam nos jovens, tocam nos adolescentes, mas tem que passar por um processo de adaptação, de transição para poder entrar no ministério. E eu estou fazendo um trabalho também com os interteens. Os interteens são aqueles pré-adolescentes. Então, nós estamos fazendo um trabalho musical mesmo, né? Preparando eles com aula de canto, aula de violão, mas sempre voltado à técnica de banda, né? Então, nós estamos formando tecladistas, formando violeiros, né? Guitarra, bateria, baixista. Se bem que baixista ainda... A molecada não quer muito tocar baixo. Eu não sei se é porque não tem evidência. Mas a gente tem um trabalho, a gente faz um trabalho com os interteens de formação desse músico. Aí ele já vai para os adolescentes já mais consolidado, então ele consegue, às vezes, tocar. Ó, entrou no grupo aí, ó, o João Pedro, que fez aula comigo, ele fez aula de violão, ele tinha 12 anos, hoje ele já é do Ministério de Louvor, canta no Ministério de Louvor, né? Então tem todo esse processo de adaptação desse pré-adolescente para os adolescentes e, consequentemente, para os jovens e, consequentemente, para o Ministério de Louvor. Então fazemos esse trabalho e eu tenho uma escola. E isso fica mais fácil porque eu trabalho com música, né? Seria mais difícil se eu tivesse algum outro trabalho paralelo. Então, como minha formação é pedagogia, né? Eu formei aqui na Universidade Estadual aqui de Maringá, e eu uso a pedagogia para as minhas aulas. Eu comecei como professor de canto numa escola de música aqui da cidade, desde 2011, na Talk Music, do Nicinho Maia. Um grande abraço para o Nicinho, que foi ele que me deu a oportunidade. Na época eu não tinha experiência em dar aula, né? E eu me encontrei com a questão da docência, principalmente voltada à música. Então, desde 2011 até 2016, fiquei uns 6 anos mais ou menos dando aula nessa escola. E quando eu me formei em pedagogia em 2018, eu montei a meu espaço. Em 2018, março de 2018, montei uma sala, a princípio só com aulas de canto, era um estúdio vocal, né? Estúdio vocal Luizinho Silva. Só que aí eu tive um problema saudável, né? Aí a pessoa, Luizinho, eu quero fazer aula de violão. Aí eu abri a modalidade de violão. Luizinho, eu queria aprender a tocar teclado. Aí eu abri a modalidade de teclado. Luizinho, tem aula de bateria? Aí eu comecei, eu quero fazer aula de baixo. Então o que eu fiz? Eu abri, hoje, praticamente, nós temos todas as modalidades, canto, violão, teclado, baixo, bateria, guitarra. Abrimos todas as modalidades e eu trouxe alguns professores também para dar aula comigo, né? Um professor de guitarra, um de bateria, um de baixo, um de teclado, né? Para me auxiliar nisso, né? E tem sido uma bênção. O espaço logo também, às vezes, está pequeno, porque eu investi num espaço contando que eu iria dar aula só para uma modalidade. E Deus está abençoando que a gente está crescendo também, tem sido uma bênção, tem tido procura. E a gente aproveita esse espaço para formar essa molecada e também atuar na vida daqueles que já cantam, não só da nossa igreja, mas da região. Então tenho procura de alguns irmãos de outras igrejas, às vezes, que cantam no Ministério de Louvor, que quer aperfeiçoar tecnicamente. Tenho procura de outras pessoas, de outras igrejas,
para aprender a tocar um instrumento, né? Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, atuando no Ministério de Louvor, liderando célula e coordenando esse trabalho lá do estúdio musical com o ministério, porque acaba sendo um ministério, é um trabalho, mas também não deixa de ser uma formação, um chamado ministerial. Eu também enxergo um pouco assim, né? Legal. Deus usando a gente para formar outras pessoas, né? Desassociar, né, Luiz? Não tem como, de forma alguma, né? Não tem como desassociar. Exatamente. É assim que eu acabo enxergando, né? É um trabalho, mas você sempre vai puxando, porque como aquela pessoa, ela está ansiando ser um instrumento na igreja dela, ou coisa do tipo, né? Ou secular também, às vezes acontece, a gente acaba trazendo para essa questão realmente da vocação da pessoa, se ela realmente tem essa vocação, né? A gente sempre joga essa reflexão, porque não adianta você colocar ali uma pessoa, tentar falar para uma pessoa que ela não tem o dom ou tem dificuldades para aquele instrumento específico e você ficar insistindo com ela, porque você vai gerar uma frustração lá na frente, né? Então é legal você fazer ela refletir. Falei, poxa, será que isso aqui é importante? Não que a gente fale assim, você não tem dom, não, é você jogar para ela, pensa direitinho, você precisa gastar tempo. Por exemplo, um dos elementos para que para a pessoa que está investindo em música, é tempo. Se você quer investir, não adianta você só investir financeiramente, pagar um curso. Você precisa investir o tempo também. Não adianta você achar que se você pagar um professor para te dar aula, ele vai fazer mágica. Você vai entrar na sala do professor, ele vai fazer um negócio, vai te ensinar umas coisas que você vai sair dali tocando. Não. Ele vai te dar direções, né? Então, qual o papel do professor de música? Acho que também todos os outros professores, né? Acho que é assim em qualquer área. Ele te dá o caminho. Mas quem trilha esse caminho é o aluno, não tem como. É ele quem vai gastar tempo, né? Então, o professor, ele é o norteador, sempre, né? Que isso fique muito claro, né? Sim, sim. E você tocou no ponto-chave, né, da questão da vocação, né? Que às vezes algumas pessoas acabam forçando a barra, né? Querendo fazer uma coisa, mas não se dedica da forma como depois reclama, né? Reclama do professor, reclama da escola, né? E às vezes não é assim também, né? A gente tem que, como aluno, né, ter um tempo maior de dedicação, né, pessoal, né? Exatamente. Então tem que ter um estudo, tem que tirar dúvida. E assim, é sempre assim, meu irmão Renato, os melhores alunos são aqueles alunos que questionam, que perguntam e que depois gastam tempo estudando. Se eu te falar quem são os meus melhores alunos, são aqueles que mais questionam, que mais perguntam e que gastam tempo estudando. Lógico, e ele tem talento, até tem talento, mas só o talento em si não vai fazer dele um grande músico. Só o talento em si não vai fazer ele do nada. Ele tem acessibilidade auditiva? Tem sensibilidade auditiva. Mas o que vai fazer ele estimular o crescimento dele é a dedicação que ele tem em casa. E isso é um pouco da pessoa e é um pouco também, às vezes, do pai, da mãe, no caso, como é um aluno pequeno, e o pai fica em cima, o pai orienta, o pai está sempre, vai estudar, vai se dedicar, né? É um pouco dessa cobrança também, ajuda bastante. Então, se quem estiver ouvindo aí é pai, mãe e tal, não basta você só investir no seu filho, você tem que cobrar dele, você tem que ficar em cima, você tem que perguntar, você tem que pedir relatório do que ele está, uma prestação de conta. E aí, como que tá? O que você fez? Como que tá as suas coisas? Está estudando? Qual a sua dúvida, né? Isso estimula, porque o mundo vai nos cobrar, né? Se a gente não aprender isso em casa, a gente vai aprender de uma forma muito dura lá fora, né? Porque o mundo não perdoa. Ele vai nos cobrar e não vai passar a mão. Ele vai nos cobrar e vai ser duríssimo com a gente. Vai acabar o tempo de transmissão. Muito obrigado aí por esse momento. E vamos mantendo mais contato aí, tá bom?
Beleza, Renato? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Uma hora eu vou chamar você. Tamo junto, só chamar.